Você sabe calcular a diagonal de um cubo? E o volume? E a área total de um cubo? Quem sabe? Já levanta a mão aí. Qual dos três você sabe calcular que você já aprendeu porque já viu alguma aula aqui no canal? Coloca aí nos comentários. E se você não aprendeu nenhum, não se preocupe, porque nessa aula eu vou explicar como encontrar e como calcular o valor da diagonal de um cubo, como calcular o volume, bem como a superfície total de um cubo. Então já começa a aula dando aquele like, e para você que não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever para não perder nenhuma aula e sempre arrasar na matemática. Então vamos começar falando da diagonal. Deixa eu guardar tudo aqui que senão não consigo escrever. Você pode observar o meu desenho, que eu melhorei no desenho em produção. Fiquei praticando um tempão aqui para desenhar e acertei. A diagonal aqui do nosso cubo é esse segmento que eu indiquei em vermelho. Olha aqui, ó, diagonal do nosso cubo. Se você olhar para essa daqui, que lado que eu coloco, produção, para eles observarem? Aqui? Você vai calcular essa parte que está em vermelho, não o triângulo todo, mas a parte que é a diagonal, que foi desse vértice até esse outro vértice aqui. E só relembrando umas coisas, quando nós temos o cubo, que é um hexaedro, porque ele é um poliedro regular, todas as faces são quadradas e são iguais. Nós temos, nesse caso, os vértices, só para relembrar, que são as pontinhas aqui, né, onde se encontram as arestas, olha aqui as arestas, que são essas linhas delimitando as faces, que as faces são quadradas, só para relembrar. Então, a diagonal que eu vou calcular aqui, ela veio do vértice D e foi até o vértice B, daqui onde está o meu dedo até aqui. E você já vai observar que ali tem o triângulo, né, que é um triângulo retângulo que está formado ali dentro, porque para eu calcular essa diagonal, eu vou ter que tomar por base o triângulo retângulo que formou ali dentro. E por falar em triângulo retângulo, quem que nós vamos utilizar quando eu falo triângulo retângulo? Lembra de alguém? Teorema de Pitágoras, muito bem. Então eu vou partir do princípio do Teorema de Pitágoras para nós deduzirmos em primeira mão como que fica a fórmula da diagonal do cubo, ok? Então o que nós sabemos? Eu quero essa diagonal é a hipotenusa aqui, se eu observar esse meu triângulo DBC. Ela é hipotenusa porque nós temos a angulação de 90 graus aqui. Muito bem, essa medida aqui que seria o nosso cateto é a mesma medida aqui da dimensão do cubo. Eu coloquei cada aresta do cubo como sendo A. Todas elas são iguais, um cubo tem as arestas todas do mesmo tamanho. Muito bem. Mas e essa dimensão aqui, que seria o nosso outro cateto do triângulo retângulo? Quanto vale? Não vai ser A, porque ela não é uma aresta aqui do cubo. Ela é a diagonal da nossa área da base, então não posso falar que aqui vale A. E se eu não tenho o valor dessa medida aqui, então não é possível, por enquanto, calcular a diagonal desse triângulo retângulo aqui. Então, o que eu vou fazer? Parar a aula? Claro que não. Eu vou chamar essa medida aqui, essa diagonal da nossa base, que a nossa base, você vai observar que a nossa base é um quadrado. Quando eu estou falando daquela diagonal que eu chamei de D1, eu estou falando dessa aqui, ó, desse segmento aqui, ó. Porque aí, olha bem, esse segmento aqui, eu vou calcular o valor dele, eu já tenho essa medida que é A e eu já tenho essa medida que é A. Descobrindo o valor dessa diagonal da base, eu acabo descobrindo quanto vai valer o cateto desse nosso triângulo, para depois eu calcular a diagonal do cubo. Olha quanta coisa, mas vamos com calma. Primeiro vamos calcular então quanto vale esse D1. Então aqui mede A, e você observa que essa medida aqui, que é uma dimensão do cubo, é A também, porque é a aresta, né? Então vamos aplicar Teorema de Pitágoras. Olha no desenho aqui que está mais fácil, ó. Então eu tenho que calcular isso aqui. Isso aqui é D1, ok? Como está lá no desenho não é muito bonito, né? Isso daqui é A, e isso daqui mede A. E aqui está o ângulo de 90 graus. O D1 é a nossa hipotenusa, porque ele está de frente para o ângulo reto. A dimensão A e aqui a dimensão A, que são as nossas arestas, são os catetos.
E Teorema de Pitágoras nos diz o quê? Que se eu pegar a hipotenusa, só relembrando, e elevar ao quadrado, eu vou obter um cateto ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Ó, um resuminho aqui para você lembrar do Teorema de Pitágoras. Então, fazendo aqui o Teorema de Pitágoras na nossa diagonal da base do cubo, o que que vai ficar? A hipotenusa é D1, então vai ficar D1 ao quadrado igual ao quê? A cateto, que é o A, porque é a nossa aresta, a A ao quadrado, mais o outro cateto, que é A ao quadrado. Ó, D1 é a hipotenusa, ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Perfeito. O que que eu posso fazer aqui agora? Eu posso fazer que D1 ao quadrado é igual 1 ao quadrado aqui, porque aqui eu tenho 1 ao quadrado e aqui eu tenho 1 ao quadrado. Vai ser 2A ao quadrado. E para eu tirar esse quadrado daqui, para eu encontrar o valor do D1, é só fazer o quê? Que D1 vai ser igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. Mas eu já vou adiantar para vocês que eu nem precisava ter tirado a raiz quadrada aqui, feito a operação inversa à potenciação, né? Por quê? Porque quando eu for aplicar Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, o que que eu vou utilizar? Eu não vou utilizar a medida disso daqui, que vai ser um cateto daí, ao quadrado? Então, é só usar essa daqui. Mas, só para terminar aqui para você ver, tá? Então, D1, essa medida vai ser... Quando eu tenho aqui uma multiplicação entre os radicandos, eu posso escrever cada um no seu radical, ó. O 2 ficou no radical e o A ao quadrado no outro radical. Então, eu tenho que D1 é igual a ao quadrado, eu posso fazer uma simplificação, porque aqui o índice é 2, e quando o índice e o expoente são iguais, eu posso simplificar e o radicando sai fora. Então, vai ficar A para fora do radical, sem radical. E o 2, como não tem o expoente igual ao índice, ele vai ficar dentro do radical. Então, logo, eu encontrei que essa medida da diagonal da base do nosso cubo, ela vale a raiz quadrada de 2. Perfeito. E agora, sabendo essa medida dessa diagonal, que é esse D1 aqui, ó, eu vou colocar aqui o D1, então, vou trocar por a raiz quadrada de 2. Sabendo essa medida, agora eu consigo calcular quanto é a diagonal do nosso cubo, que seria referente a esse triângulo vermelho, esse triângulo retângulo vermelho que está dentro do cubo. Eu calculo a medida dessa diagonal, que é o segmento que vem daqui, ó, onde está meu dedo aqui, até aqui. Então, vamos lá para o próximo passo. Como também nós temos um triângulo retângulo, Pitágoras novamente, ó. Aqui é a nossa hipotenusa, então vai ficar D ao quadrado igual cateto ao quadrado, que mede A, então vai ficar A ao quadrado, mais o outro cateto, que é o que eu acabei de encontrar, ao quadrado. Então, ao invés de utilizar isso, eu posso vir aqui e utilizar isso. Tudo bem? Então, eu posso utilizar 2A ao quadrado. Porque, veja bem, o que eu iria escrever aqui? Eu iria escrever D1, que seria aquela medida ali, elevado ao quadrado. Não é isso que eu iria escrever? E quanto é que deu o meu D1? Deu isso. Se eu elevar isso ao quadrado, eu vou voltar para isso, ó. Então, já escrevo direto aqui, ó, D1 ao quadrado. Tá aqui escrito para mim já. Então, não precisa a gente sofrer, né? Escrever e voltar. Já põe aquilo ali. Então, eu vou colocar direto 2A ao quadrado, que seria D1 elevado ao quadrado. Fazendo uma separaçãozinha aqui. Então, vai ficar que a diagonal do cubo ao quadrado é igual. Aqui eu tenho 1A ao quadrado. Aqui eu tenho 2A ao quadrado. Logo, eu tenho 3A ao quadrado. Somei 1 mais 2, 3. Permaneci o A ao quadrado. E para terminar, para encontrar o valor só de D, eu aplico operação inversa à potenciação, que é tirar a raiz quadrada, porque aqui é expoente 2.
Tiro a raiz quadrada de 3a ao quadrado. Aqui, como eu fiz também aqui, eu posso separar os radicandos, cada um em seu radical, porque é multiplicação entre eles aqui, ó, tá bom? Se fosse adição, não poderia fazer isso. Então, vai ficar diagonal do cubo igual. Lembra da simplificação? Como o expoente é igual ao índice, simplifica, o a sai fora da raiz e o 3 vai ficar dentro. Então, a diagonal do nosso cubo, ok? Lembrando que aqui foi a diagonal da base do nosso cubo, que a base era um quadrado. Então, aqui eu já sabia a diagonal de um quadrado, ó. Tá aqui já. E agora eu estou falando da diagonal do cubo. Então, ela vai ser a vezes a raiz quadrada de 3 e deixa marcado isso daí para nós realizarmos os exercícios referentes à diagonal. Veja que eu fiz tudo isso daqui para mostrar para você como é que a gente chega na fórmula da diagonal do cubo. Melhor fazer assim, mostrar como chega nela, do que só falar, gente, a diagonal do cubo se calcula assim. Então, vamos colocar sentido nas coisas, né? Para você entender de onde veio. E agora, vamos falar, antes de fazer exercício, que depois eu quero misturar um pouquinho de cada coisa. Vamos relembrar sobre o volume, que eu já tenho a aula de volume de cubo aqui no canal, se você também quiser outros exemplos. E vamos falar da superfície, da área total do cubo, quando eu tenho ele planificado. Então, começando pelo volume do cubo. É bem fácil, né? Você se lembra como que é do volume? Fala para mim. Para calcular o volume de um cubo, nós devemos simplesmente multiplicar as 3 dimensões, assim como quando nós temos um paralelepípedo. Multiplica-se as 3 dimensões do paralelepípedo. Então, vai ficar assim. O volume vai ser igual à medida que está indicada aqui nessa aresta, que eu coloquei A por A por A. Então, só representando aqui a medida de cada aresta. E o que você sabe em relação à multiplicação de A vezes A vezes A? A vezes A vezes A, aqui a gente sabe que tem expoente 1, aqui expoente 1, aqui expoente 1. Quando eu tenho uma multiplicação e as bases são iguais, eu só somo os expoentes. Então, aqui eu faço 1 mais 1 mais 1, que vai ser igual a 3. Então, eu tenho A elevado ao cubo. Então, quer dizer que o volume, resumindo aqui para vocês, é só pegar o valor da aresta e elevar ao cubo. Simplesmente isso daqui. Então, para relembrar. Ah, Gis, mas por que você está relembrando o volume na aula de diagonal do cubo? Porque os exercícios, geralmente, eles vêm conectados, né? Eles vêm pedindo a diagonal, daí já pede o volume, então só para fazer um lembrete para você. E agora, para a gente falar da área total do cubo. A área total, vai imaginando que num cubo nós temos, se eu planificar esse cubo, essa superfície, ele tem o quê? Você já consegue imaginar? Eu vou tirar aqui, ó, essa planificação. Olha, então veja que aqui eu tenho a superfície do cubo, eu fiz a planificação dele para você. O que nós temos em relação a essa planificação? Você consegue observar? Ela é composta por 6 quadrados. Muito bem. E o que nós sabemos em relação à medida aqui de cada, que seria referente à aresta do nosso cubo, que vira o lado do quadrado? Ele mede A. Então, cada pedacinho aqui, ele vai medir A. Muito bem. E aí, o que eu faço para encontrar a área total? Primeiro, nós calculamos a área de um quadrado aqui, que seria uma superfície, uma face do nosso cubo. Como que fica o cálculo da área de um quadrado? Quem se lembra a área de um quadrado? Vai ser essa medida aqui vezes essa daqui, ou seja, A multiplicado por A. E A multiplicado por A vai ser A, aqui é expoente 1, aqui é expoente 1, vai ser expoente 2. Então, a área de cada quadrado aqui da face do nosso cubo vai ser igual a A elevado ao quadrado. Cada uma. Quantas eu tenho no total? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer que a área total, que eu vou representar por AT, área total, ela vai ser igual a 6 vezes, porque eu tenho 6 faces aqui no meu cubo, que são 6 faces quadradas, 6 vezes A elevado ao quadrado, que é referente a uma
face, a área de uma face. Então, deixa eu escrever aqui, a área total. Ó, então agora você já tem as 3 fórmulas para você realizar os cálculos quando o exercício perguntar. Você tem o volume do cubo, você tem como calcular a área total de um cubo e só relembrando, você tem como calcular a diagonal do cubo que você já deve ter marcado aí, que é igual a raiz quadrada de 3. Pronto, as 3 fórmulas que você tem que marcar aí no seu caderno para a gente fazer os exercícios agora. E agora eu quero ver, depois desses lembretes que eu fiz, né, e a explicação da diagonal do cubo, quem consegue encontrar qual é a área total, o volume e a diagonal do cubo que tem a aresta medindo 6 centímetros. Olha, não tem desenho nenhum agora, é só nós utilizarmos as fórmulas. Vamos começar pela área total. Quem é que marcou como eu calculo a área total de um cubo? Como ficou? A área total é igual a 6 vezes, porque nós tínhamos 6 faces quadradas, 6 vezes a área do quadrado, 6a ao quadrado, ok? Então, vai ficar a área total igual a 6 vezes... Qual é o valor desse A? Esse A é referente ao valor da aresta do nosso cubo, que tem 6 centímetros. Então, vai ser 6 ao quadrado. Agora, você deve tomar cuidado, presta atenção, porque muita gente faz 6 vezes 6, 36, e depois eleva ao quadrado. E não pode. Potenciação tem a prioridade nas operações. Então, a área total vai ser igual a 6 vezes 6 ao quadrado, e 6 ao quadrado é 36. Agora sim eu faço 6 vezes 36, que vai ser igual a 216. A unidade de medida está em centímetro, então aqui eu coloco centímetros quadrados. Perfeito, consegui fazer uma. Já tirei 1/3 aqui, né? 30%, 30 e poucos por cento na questão. Agora vamos para o volume. O volume de um cubo vai ser igual a elevado ao cubo. Você já sabe a resposta, né? Vai ser volume igual a aresta mede 6, então é 6 elevado ao cubo. E 6 elevado ao cubo, onde está a resposta aqui, ó? 216. Então, vai ser 216, só que não... Ah, você vai falar, Giz, deu a mesma resposta. Não, porque aqui é referente à área, centímetros quadrados. Aqui é volume, então é centímetros cúbicos. Tem diferença, tá? Nas respostas aqui. E agora vamos fazer, por fim, a diagonal desse cubo. E para calcular a diagonal, vai ficar o que mesmo? A diagonal era a aresta multiplicado pela raiz quadrada de 3, né? Então, vai ser diagonal igual. A aresta é 6, então fica 6 multiplicado pela raiz quadrada de 3. Como o enunciado não deu nenhuma informação referente à raiz quadrada de 3, então nós não precisamos trocar esse valor. Deixa em função da raiz quadrada de 3. Então, a diagonal é 6 raiz quadrada de 3 centímetros a unidade de medida, porque medida de diagonal é um segmento apenas, não é área e não é volume, tá bom? É um comprimento. Então, vai ficar somente em centímetros. E aí? Fácil demais, né? Vamos fazer mais um exemplo? E agora, quem é que sabe aquela dali? Um cubo tem a área total igual a 384 centímetros quadrados. Quanto mede sua diagonal? Como eu vou começar a resolver esse exercício? Qual fórmula que eu vou usar daquelas 3 que a gente conhece? Você deve estar perguntando, né? Diagonal, não é? Porque ele quer saber quanto mede a sua diagonal. Então, olha aqui. Se eu começar pela fórmula da diagonal, que é A vezes a raiz quadrada de 3, vai dar certo? Analisa bem. Porque o que eu preciso aqui para saber a diagonal? Eu preciso saber o valor da aresta, a medida da aresta desse cubo. Eu tenho a medida da aresta desse cubo? Não tenho. Eu preciso descobrir. O que é que eu tenho? Eu tenho o valor da área total. Então, vamos partir do princípio da área total para a gente encontrar a medida da aresta, ó. A área total é 6 vezes
A ao quadrado. Lembrando que aqui o A ao quadrado vem lá da área do quadrado, de cada face do nosso cubo, que é uma face quadrada. Ok, então em lugar de escrever AT de área total, eu vou colocar o valor referente que o enunciado me deu, que foi de 384, igual a 6 vezes A ao quadrado. O meu objetivo é o quê? É encontrar o valor de A, porque A é a aresta. A hora que eu descubro o valor de A, eu venho aqui e calculo a diagonal. Perfeito? E como é que eu calculo o valor desse A agora? Tá vendo que eu tenho uma equação aqui? Então, esse 6 que está no segundo membro, junto com a nossa incógnita, eu vou colocá-lo no primeiro membro. E lembrando que eu aplico a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo, ok? Igual a A ao quadrado. Agora, eu preciso dividir 384 por 6. Quem é bom de tabuada aí? Vamos ver. 384 por 6, ó, dá para pegar 38. Vai ser 6, porque 6 vezes 6, 36. O pessoal tá bom de tabuada. Aqui sobram 2, ó. Abaixo o meu 4. O que vai acontecer agora? 24. Quantas vezes o 6 cabe no 24, gente? Cadê a tabuada? 4 vezes. 4 vezes 6, 24. Então, temos resto 0. Perfeito. Então, quer dizer que eu descobri o quê? Que A ao quadrado, que é essa medida aqui, resultou em 64. Para terminar, encontrar o valor só de A, eu tiro a raiz quadrada de 64, ou simplesmente, que número eleva ao quadrado que dá 64, tá bom? E a raiz quadrada de 64 vai ser igual a 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Acabei de descobrir, então, que o valor da aresta desse meu referido cubo é de 8, opa, esquecemos da unidade de medida, centímetros. Vamos lá agora. Então, vai ficar diagonal igual ao valor da minha aresta, que é 8, vezes a raiz quadrada de 3. Como no enunciado não me deu o valor da raiz quadrada de 3, eu também não preciso trocar. Pronto, terminei. Isso daqui em centímetros, que é a medida da nossa diagonal. E aí, é muito fácil calcular a diagonal do cubo, né? Fala a verdade. Mais um exemplo, então. A diagonal de um cubo mede 12 centímetros. Ó, o exercício está invertido agora, ele deu o valor da diagonal pra gente. Quanto mede a área total e o volume? Agora o exercício é o contrário. Então, vamos partir de qual fórmula agora para a gente conseguir encontrar a área total e o volume? Vamos partir da fórmula do que ele me deu aqui. Ele me deu o quê? O valor da diagonal. Então, eu parto do princípio da fórmula da diagonal. Diagonal igual a raiz quadrada de 3. O que é que eu tenho agora mesmo? O enunciado me deu o quê? A diagonal mede 12 centímetros. Então, em lugar de D, eu vou escrever 12. 12 igual a raiz quadrada de 3. Aí nós sabemos que entre o A e a raiz quadrada de 3 é uma multiplicação. Então, para encontrar o valor de A, o que eu vou fazer? Esse raiz quadrada de 3 que está multiplicando faz operação inversa. Então, vai ser 12 sobre a raiz quadrada de 3, que é igual a A. E aí você vai aproveitar e vai olhar aqui e falar, tem raiz quadrada no denominador. E não pode ficar raiz quadrada no denominador. Logo, eu tenho que fazer uma racionalização. Se você não viu essa aula, tem aula de racionalização também, com vários exemplos. Então, fazer a racionalização consiste em multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, de modo que eu tire a raiz do denominador. Tá? Isso é fazer a racionalização. Para tirar a raiz do denominador, basta que eu multiplique pela própria raiz quadrada de 3. Ué, como assim? Veja bem, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá quanto? Dá raiz quadrada de 9. E quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, some a raiz do denominador, fica só 3. E o numerador? O numerador fica 12 raiz quadrada de 3.
Ah, mas Giz, pode ficar? Pode, no numerador não tem problema, não pode no denominador. Agora eu posso fazer uma simplificação aqui de 12 com 3, ó. Dá para dividir por 3. 12 dividido por 3, 4. 3 por 3, 1. E a raiz quadrada de 3 não vai me dividir por 3 também, tá? Que não pode. É só o número que está do lado, coeficiente, que faz a simplificação. Ficou raiz quadrada de 3. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o valor de A. Então, eu acabei descobrindo que a aresta do cubo vale 4 raiz quadrada de 3 centímetros. Pronto. O que eu faço agora? Agora, eu dou like no vídeo e se eu não sou inscrito, eu aproveito para se inscrever. Nós vamos calcular a área total. A área total ela é indicada por 6 vezes a aresta ao quadrado. Então, vai ser a área total igual a 6 vezes o valor da aresta, que é 4 raiz de 3 ao quadrado. Olha aqui, como eu indiquei. Então, vai ficar a área total igual a 6 vezes... Como que fica isso aqui elevado ao quadrado? É 4 raiz de 3 vezes ele mesmo, vezes 4 raiz de 3. Então, eu vou fazer 4 vezes 4, que é 16. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai ficar 16 vezes 3. E 16 vezes 3, 48. Então, sumiu aqui a raiz quadrada. Então, ficou, em lugar de escrever tudo isso daqui que é elevado ao quadrado, eu já escrevo 48. Marcou aqui que eu vou apagar. Eu faço para encontrar a área total, eu faço 6 vezes o 48. 48 vezes 6. 6 vezes 8 dá 48, que vai 4. 6 vezes 4, 24. Com aquele 4, 28. 288. Como eu estou falando de área total, centímetros quadrados. Pronto, fiz mais uma parte do exercício. Agora, para tirar a nota máxima nesse exercício, eu preciso fazer o cálculo do volume. O volume é o mais fácil, não é? É a aresta elevada ao cubo. Eu já tenho o valor da aresta, é só elevar ao cubo. Então, vai ficar que volume é igual a 4 raiz quadrada de 3, que é o valor da aresta, isso elevado ao cubo. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3, como é elevado ao cubo, são 3 fatores, vezes 4 raiz de 3, ó, 1, 2, 3. Veja bem, até aqui eu já não tenho o valor quando eu fiz 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3? Eu já não tenho? Onde que está esse resultado? Está aqui, né? Isso aqui virou 48. Então, aqui já deu 48. Eu já vou aproveitar o cálculo. E agora eu vou multiplicar por 4 raiz de 3. 48 vezes 4. Ó, 4 vezes 8, 32, que vai 3. 4 vezes 4, 16, 19. Então, deu 192. Não tem ninguém para multiplicar com a raiz de 3. Então, eu copio a raiz de 3 aqui e coloco a unidade de medida, centímetros cúbicos. E como, veja bem, como o enunciado não me deu quem é o valor da raiz quadrada de 3, eu deixo em função da raiz quadrada de 3. Consegui acertar e tirar nota máxima nesse exercício. E você conseguiu entender esse exercício? Conectando diagonal, volume e área total no mesmo exercício. Então, você precisa saber de um para ir encontrando o outro. Marcou tudo no seu caderno hoje para você poder praticar em outros exercícios? Deu like? Se inscreveu no canal? Tá precisando de mais aula? Digita no YouTube o nome do conteúdo que você precisa e giz com giz. Aí você encontra aquela aula que eu fiz especialmente para você arrasar e tirar aquela super nota na sua prova. E sabe quando eu te vejo novamente? Na próxima aula. Tchau!